conta para o planeta não fecha. E a população não tem ideia que 1 quilo de manteiga são 18 mil litros de água, 1 quilo de carne são 17 mil litros de água, né? Um par de sapatos são 8 mil litros de água. Então as pessoas têm que pesquisar. A gente aposta que agir localmente é agir globalmente, né? Só a partir do saber que tem no território e dessas soluções que vão nascer em conjunto que a gente vai conseguir avançar. O aquecimento global, a emissão de carbono, os poluentes todos estão muito associados com a saúde. Se a gente não tomar conta, a gente não vai ser capaz de melhorar. Água pura, ar limpo e energia acessível. Como a gente pode unir forças para defender a base da vida em tempos de crise climática? Esse é o videocast da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina, que reuniu os principais especialistas e atores dessa mudança para pensar São Paulo, o Brasil e o mundo em diálogo às vésperas da COP30. Nessa 15ª edição do evento, tivemos debates sobre políticas públicas, consumo consciente, justiça climática e muito mais, diretamente do Centro Cultural São Paulo. Agora, você escuta todos aqui. Daniele Bedin, médica embaixadora pelo clima do Instituto Ar. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que está tossindo, ou você mesmo está tossindo, por causa do tempo, né? A famosa tosse alérgica. Então, todo mundo está tossindo porque o ar está muito poluído e está muito seco. E falar em mudança climática, em emergência climática, é falar também em emergência na saúde. Então, poucos médicos participam desses eventos, mas é importante a gente ter a voz de poder falar com os nossos pacientes. Então, pode ir passando, a cidade, né, está muito poluída, e aqui é uma foto de ontem, no meu consultório, fica próximo da doutora Arnaldo, em que o microparticulado, o PM2.5, que é aquela partícula de poluição mais fininha, que vai mais profundamente, causa todas as doenças que a gente conhece da população, estava 155, isso é muito alto. Ninguém vê isso, mas é o que a gente estava respirando aqui em região central de São Paulo. Só para vocês terem ideia, é 15 o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta que seja a qualidade do ar. Então, aqui em São Paulo, a gente está muito longe. Aqui em São Paulo, onde a gente tem a CETESB, que faz um bom controle de poluição. Imagina todo o resto do Brasil, em que tem muitos lugares com déficit de qualificadores de ar, né? E só falando rapidamente, a gente respira, o ar que a gente respira tem oxigênio, tem nitrogênio, que faz bem pra gente, mas também tem os gases que fazem mal, que é o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o CO2, que também favorece o aquecimento global, e os microparticulados, que é o que a gente tanto fala, né? Que são essas pequenas partículas que são muito pequenininhas, elas são muito mais finas do que um fio de cabelo. Então, o exemplo do fio de cabelo é aquele diâmetro ali da linha, uma micropartícula de 2,5, que é o que a gente qualifica como qualidade do ar, é muito pequeno. Então, a gente não consegue sentir o cheiro, né? Não consegue saber que a gente está respirando, mas ela vai mais profundamente no pulmão, causando asma, bronquite e todas as outras doenças. E quem que está mais vulnerável a isso? Crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios, gestantes. Então, já tem muitos estudos que mostram nascimento prematuro, crianças com má formação pulmonar, pessoas que desenvolvem doenças graves do pulmão que precisam usar oxigênio, fibrose no pulmão, que são doenças, endurecimento do pulmão, que causa muito, muito mal para a qualidade de vida do paciente, além de doenças cardiovasculares, infarto, derrame. Então, a todo momento a gente está respirando isso, a gente não vê, mas a gente está fazendo mal para nós mesmos. Morar em São Paulo é um grande problema, né? E não é só a poluição do ar que a gente está respirando nas grandes avenidas, é dentro de casa, e isso é muito importante. São as poluições indoor que a gente fala, que são os fogão a lenha, queimada de lareira, são coisas que vão fazer mal principalmente para as mulheres, e é por isso que as mulheres são uma população vulnerável para doenças decorrentes da poluição, que a gente esquece da poluição do ar dentro das casas, que muitas vezes não tem chaminé. E aí eu, como pneumologista, né, preciso orientar que se vocês estiverem com tosse, nariz seco, olho seco, garganta irritada, sempre procure um médico, porque você pode estar com algum sintoma de exposição aguda da poluição, ou até tosse mais tempo, falta de ar, que pode ser essas doenças mais crônicas. O que a gente tem que fazer nessa situação que a gente está, que está muito quente hoje, né, está especialmente quente e seco, beber muita água, manter as janelas fechadas, evitar se exercitar em lugares onde é muito poluído.
Aí a gente tem o Parque do Ibirapuera, né, que tem muita vegetação, porém tem estudo que mostra que lá é muito poluído. Então a gente não tem muito para escapar aqui em São Paulo. E só para falar dos padrões de qualidade, né, da resolução resolução CONAMA, a gente está nesse intermediário 2, né, que é a qualidade do ar, que a Organização Mundial de Saúde está solicitando que a gente reduza cada vez mais a exposição desses micropoluentes. E aqui eu achei muito interessante, é da Europa, esse gráfico último, mas para vocês verem, a primeira linha é o tanto de poluentes que a gente tem, essa primeira linha de PM2.5, né, que é esse microparticulado que causa doença. O que a Organização Mundial da Saúde orienta é que só daqui, não tem muita data, mas em 30 anos que isso, em 2030 isso seja reduzido para 60% do que a gente respira de poluição e até 2050 a 8%. Então a gente tem 25 anos para reduzir muito a nossa poluição do ar. E aí a gente precisa saber, será que a gente tem condição de fazer isso? E é por isso que a gente tem que estar todo mundo junto, né? O aquecimento global, a emissão de carbono, os poluentes todos estão muito associados com a saúde. Se a gente não tomar conta, a gente não vai ser capaz de melhorar essa qualidade do ar e as doenças geram gastos e isso só vai piorar ainda mais toda a cascata de gastos, né? E de falta de cuidado. Wagner Cunha Carvalho, CEO e diretor executivo da W Energy. De energia limpa. Eu nasci em Santa Catarina, cheguei a essa cidade com 13 anos, né? Comecei minha carreira aqui e me conectei com a minha missão e com o meu propósito aqui em São Paulo. Eu brinco que os 2 dias mais importantes da nossa vida, primeiro é o dia que você nasce e depois é o dia que você descobre o porquê. Então, tudo na minha vida deu errado até eu me conectar com a minha missão, que é trabalhar com sustentabilidade, né? E hoje nós viabilizamos projetos por todo o país, atendemos 400 cidades, e desse trabalho de eficiência energética e hídrica é que nós conseguimos financiar uma série de ações, né? Então, há mais de uma década, nós fazemos reflorestamento no Parque Ecológico do Tietê, uma série de palestras, treinamentos e campanhas em universidades, em escolas, para conscientizar principalmente o jovem, que é mais fácil, né, de elevar o nível de consciência das crianças e do adolescente, do que de uma pessoa com mais idade. Se eu for conversar com todos os adultos, todos vão querer mudanças, mas ninguém quer mudar, né? E um dos problemas que aconteceu nesse planetinha azul que nós moramos aqui é o crescimento populacional. Então, imagina que nos últimos 225 anos, a população mundial subiu de 1 bilhão para 8 bilhões de pessoas, né? E muito guiado por interesses econômicos, como você abordou, com a sedução do marketing, com o estilo de vida cada vez mais moderno, que você descasca menos e desembala mais. E a partir daí a gente acabou indo para uma direção errada, que o resultado é o que nós temos encontrado hoje, né? Falando sobre poluição do ar. Há pouco tempo tivemos queimadas, né? E eu li algumas pesquisas que morar em São Paulo naquele dia, que você mal conseguia ver a cor do sol, era equivalente a fumar 4 cigarros, né? Eu não me recordo o último dia que a gente ficou alinhado em relação à poluição do ar com o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Talvez no período da pandemia, que ninguém podia sair de casa, né, que a gente viu que o ar melhorou bastante. Nós fazemos também alguns trabalhos de distribuição de alimentos e de cobertores, porque tem uma frase que eu gosto bastante de Albert Einstein, que ele falava assim: meio ambiente é tudo que não sou eu, né? Então, vocês fazem parte do meu meio ambiente. E se o crime está organizado, as pessoas que querem um mundo melhor têm que se unir e transmitir positividade, esperança, para a gente melhorar muito o ecossistema dessa cidade, que é a cidade aí financeiramente a mais poderosa do país, mas que viveu uma crise hídrica e não conseguiu, por exemplo, dessalinizar a água do litoral e bombear para cá. Há 20 anos, quando eu comecei a falar de economia de água no país, muita gente, não existia as ODSs da ONU, o termo ESG, muita gente fala assim, não, você tem que fazer projetos como esse no Nordeste, né? E hoje, em todos os lugares do país, nós temos encontrado pessoas sofrendo,
E o Brasil é o país que tem a maior reserva hídrica do planeta, né? 11% de toda a água doce do planeta está aqui no Brasil. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, porque 1 a cada 4 pessoas no planeta não tem acesso a nenhuma fonte de água potável e muita gente com a saúde cada vez mais piorando em função das contaminações. Tem um estudo que eu gosto bastante, foi conduzido pela Universidade de San Diego, que eles queriam descobrir desde quando o ser humano se contamina. E alguém teve a ideia de coletar o sangue do cordão umbilical e encontrar os 108 componentes sintéticos que não fazem parte, né, do corpo humano. Então, a mãe está contaminada porque a água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado. Quem patrocina lá o desenvolvimento de agrotóxico e herbicida é o mesmo que vende o remédio que você compra na farmácia, né? E infelizmente alguns pesticidas são liberados no Brasil um teto superior a 300 vezes se comparado com países da Europa como a Alemanha. Então isso é um problema sério e nós temos que conscientizar cada vez mais a população para elas desenvolverem o primeiro pilar do desenvolvimento humano, da inteligência emocional, que é a autorresponsabilidade. Tá bom, eu vi aqui os dados, a doutora mostrou, é preocupante, né? Eu crio filhos nessa cidade, mas como é que eu posso correlacionar com os meus hábitos, né? Quais são os hábitos que eu tenho que mudar para que a gente gere algum tipo de impacto? E aí você vai para as verdades inconvenientes, né, que muito dificilmente você vai ver num canal de televisão em função dos patrocínios, né, mas boa parte das queimadas, mais de 90% do desmatamento da Amazônia é para criar gado. A criação de gado aliada ao desmatamento polui mais do que toda a frota de veículos e indústrias juntos. E a gente vai continuar sendo manipulado, porque vão te convencer a mudar a tomada do celular, tira extintor do carro, coloca, esquece carro etanol, vai para o carro elétrico, aí quando trocar por uma frota que nunca vai zerar a pegada ecológica, aí vão te oferecer o de hidrogênio. Então a gente vai continuar adormecido, indo para a direção errada, cada vez mais caminhando para uma extinção. Para não dizer que não tem benefício do carro elétrico, né? Primeira vez que eu cheguei na 5ª maior cidade do mundo, em Guangzhou, para ir na feira da Canton Fair, você não conseguia ver assim o prédio a 2 quadras. Hoje eles eletrificaram 80% da cidade, o ar de lá está melhor que o de São Paulo. Então, tem um benefício para o microclima, né? O ruim é quando aquele carro está sendo abastecido por uma termoelétrica que está gerando uma poluição um pouco mais afastado, né? Então, a conta para o planeta não fecha. E a população não tem ideia que 1 quilo de manteiga são 18 mil litros de água, 1 quilo de carne são 17 mil litros de água, né? Um par de sapatos são 8 mil litros de água. Então as pessoas têm que pesquisar. Eu passei muito tempo, né, fazendo palestra e dando aulas e falando o que fazer. Hoje eu gosto mais de falar o porquê fazer, para a pessoa querer sair da zona de conforto e pesquisar. Antigamente não tinha YouTube, né? Era mais difícil você obter informações antigas, desatualizadas, você tinha que ir numa biblioteca. Hoje está todo mundo com inteligência artificial aí no celular, né? E sem saber que dependendo do videozinho que você faz para brincar com algum amigo ou alguém da sua família, polui o equivalente a uma viagem de carro a gasolina de 15 quilômetros, né? Você gerou uma imagem para fazer uma brincadeira, foram 20 litros de água, dependendo do IA que você usa. Porque uma das coisas que eu venho observando é que a IA mais eficiente do ponto de vista ambiental, ela é 70% menos poluidora, mas a assertividade dela está na casa ali dos 33%. A IA com a maior assertividade, acima dos 80%, ela chega a poluir 30 vezes mais. Então, quanto mais os sistemas eles vão aprendendo, mais eles vão precisar de água, mais eles vão precisar de energia, né? E sobra também para
os governantes, né? Você vê, Sabesp foi privatizada, nós temos aí que reduzir a pressão, está faltando água em alguns lugares, a população não entendeu que na última crise hídrica, não é que a Cantareira se regenerou, foram perfurados 81 poços e bombearam para a Cantareira. Então, é como se você usasse a nossa reserva estratégica para o futuro. Você já entrou no cheque especial. Imagina que 71% da superfície terrestre é coberta por água, mas 97,5% é salgado. Mais ou menos 2,493% é doce encontrado em locais de difícil acesso, no lençol freático ou na calota polar, no iceberg. Essa água disponível que a gente vê na superfície é 0,007% da água do planeta. Mais de 25% do curso dos rios já foram desviados, né? O Brasil acabou se tornando a fazenda do mundo, né? Com a população do jeito que cresceu precisa alimentar, né? E algumas coisas são contraditórias, que dependendo do tipo de proteína animal que você vai produzir, você precisa de 60 quilos de proteína vegetal, né? E do ponto de vista nutricional, proteína é proteína, né? A gente precisa ali dos macronutrientes, né? Proteína, carboidrato, gordura, né? E a gente tem passado por isso, né? Tem muita gente, vou plantar aqui café orgânico, aí vai fazer o teste reprovado, porque por mais que não tenha colocado o pesticida, o agrotóxico, o solo estava contaminado, né? Então, é como se você tentasse dar um cavalo de pau no transatlântico, que é o nosso comportamento humano, e você não consegue fazer esse retorno de uma hora para outra, né? E a consequência a gente vê, população cada vez mais doente. Nos últimos 3 anos nós nos dedicamos muito a levar energia limpa para aldeias na Amazônia, né? Como no Acre, tem povos indígenas sem acesso à água transparente, contaminada pelo metal pesado do garimpo, né? E ninguém explicou que se você comprar um anel de ouro aqui do lado para dar de presente para o seu namorado, para cada uma tonelada de mercúrio, uma tonelada de ouro que você tira do meio ambiente, é 1,3 tonelada de mercúrio que você injeta, né? Então a gente precisa repensar os nossos hábitos, e estar aqui com vocês hoje me dá muita esperança, né? Porque é o tipo de coisa que tem um engajamento baixo, a ilusão do mundo, né? As bets, os tigrinhos, isso aí que chama atenção. E saber que estamos aqui agora pensando em manutenção de vida na Terra me enche de esperança. Flávia Freitas Ramos, coordenadora e facilitadora da Waterlution Brasil. Então a Waterlution, ela é uma organização canadense, né, que já foi fundada há 22 anos por na época jovem também, que se perguntava, né, o que é possível fazer. Então a gente trabalha muito com jovens também, vou contar mais. E no Brasil desde 2017, a gente trouxe alguns programas para cá e desenvolveu outros aqui. E a gente acredita que sim, né, é muito importante desenvolver soluções hídricas no mundo de mudança climática. Não só é urgente, mas é fundamental essa reflexão, e em conexão com esses vários desafios que a gente vem falando aqui. Então essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né, nos programas, do que a nossa água precisa, né, ou do que as águas precisam. E aí, contando um pouquinho, né, porque esses desafios da água, a gente tem algumas formas de olhar o nosso fazer, né? A gente aposta muito em inovação, e inovação pode ser tecnologia, mas ela também pode ser inovação social, inovação de formas de fazer, de pensar e de criar parcerias, inclusive, em formas de se relacionar, né? E essa inovação também tem a ver com essa colaboração ativa multiatores, né? Então, a gente aposta muito nessa diversidade de o que acontece quando a gente junta, por exemplo, num programa, um músico com um engenheiro, com um biólogo. Que tipo de soluções podem sair, né? Que tipo de inovações colaborativas vão sair daí? E aí a liderança jovem, né, é uma grande aposta, e tem uma diversidade grande que a gente aposta na juventude, muito por essa reflexão também de que os jovens estão ainda num processo de aprender a questionar, aprender a ver o mundo, aprender a ver os seus territórios. E a gente também olha muito para essa diversidade, né? Então a gente aposta muito em programas com uma questão do gênero. A gente entende que na questão da segurança hídrica também as mulheres são muito afetadas por uma série de questões. E também povos, populações tradicionais. Então a gente fez um trabalho recentemente com uma aldeia também em Guarapepó, no interior de São Paulo, que eles conseguiram acesso ao território, mas não tinham um sistema de água, de banheiros. Então a gente foi instalar
esse processo juntos, né? Entendendo o que o território precisa e que saberes tem ali. Não é um pensamento de fora para dentro, né? Assim como a gente aposta que agir localmente é agir globalmente, né? Só a partir do saber que tem no território e dessas soluções que vão nascer em conjunto que a gente vai conseguir avançar. Não dá para a gente ficar trazendo soluções que funcionam em outros lugares e aqui talvez não, né? E essa questão dos processos criativos, foi muito legal essa mesa que aconteceu antes de conversa, porque essa pergunta do como a gente pode transformar em arte, como que a gente pode mobilizar, ela é muito importante e para os jovens é uma linguagem muito importante de falar de clima e de soluções. Então a gente também tem nos processos muitas formas de engajar esse pensamento criativo e de fazer as maquetes, de pensar a arte também. E aí tem essa relação sempre com o passado, presente e futuro também. Então, que memória é essa, né? Que rio é esse que já estava aqui? Como que era esse território antes? Por onde que o rio passava? A gente faz as visitas de campo para entender o que no presente está acontecendo e o que a gente deseja para o futuro. Então, aí são alguns dos programas, depois no site vocês podem ver mais. E aí eu trouxe o Our Innovation Lab, que acontece em vários lugares do mundo, né, que foi o primeiro programa que a gente trouxe para o Brasil. A gente fazia sempre em processos de imersão, reunindo essa diversidade também de saberes e criando soluções colaborativas nessas imersões e depois impulsionando muitos desses projetos, né, acelerando para que eles acontecessem também em parceria. E o Água Delas é um projeto que aconteceu agora também ali na região de Recife com mulheres, muito poderoso, com apoio também do governo do Canadá, nesse caso. E o Agente da Água, o Água na Aldeia eu contei, né, um pouquinho. O Agente da Água eu vou mostrar um pouquinho para vocês nessas fotos. É uma parceria que a gente teve com o SESC, agora ela está acontecendo também em Araçatuba e Birigui, mas aconteceu em Jundiaí, aqui em São Paulo, né, em Santana. E também em Guarulhos, e aí nesse caso, pode voltar uma, por favor. Naquela foto a gente mostra que o SESC está ali grandão, do lado de um território que é uma comunidade que tem uma série de vulnerabilidades, né? Então, muitas casas não têm acesso a saneamento. Então, os jovens desse lugar, que já frequentam o SESC, foram convidados para fazer parte desse programa e a gente ir para o território que já é a moradia de muitos deles com um olhar de investigação. E aí, o que tem de coisas positivas? Como que era aqui antes? O que será que tem de desafios para a gente poder resolver? Então, eles começaram a fazer diferentes maquetes. Aqui tem maquetes, pode descer mais uma, por favor. Aqui tem maquetes ali em cima dos 3, né, programas, tanto de Guarulhos, Jundiaí também e Santana, mas que eles foram desenvolvendo soluções. Então, captação de água de chuva, um ecoponto, um teatro para fazer nas escolas, um programa, fizeram um filme na Netflix, né, eles já editaram lá um filme com a abertura da Netflix. Então, eles ficam com essa empolgação de serem lideranças e de serem protagonistas das soluções dos seus territórios, né? Em vez da gente ficar dizendo que, não, você é criança, você já não faz parte da tomada de decisão. Pelo contrário, a gente convida, né, essa juventude para pensar, e aí, o que você faria? Como que a gente vai investigar o que é necessário? Então, a visita de campo, esse lugar da gente experimentar é muito importante e de colocar eles para pensarem o que eles têm vontade também de propor, o que faz sentido e o que eles enxergaram e escutaram também dos moradores que eles conversaram, né, dessas visitas. Esse é um outro programa que a gente fez com o Céu Butantã, pode passar ali, que é o Agente da Água. Então, a gente também criou alguns materiais pedagógicos que ajudam a escola também a entregar algumas necessidades que eles têm, né, do programa político-pedagógico. Então, a gente também fez oficinas com eles, eram salas de 7º ano, nesse caso. Aí a gente fez a visita no território, tanto numa parte das águas que eles conseguiam ver o rio, apesar de poluído, uma outra parte que o rio estava já soterrado, né, enterrado, meio encoberto. Fizemos testagem de águas também com eles, em parceria com a SOS Mata Atlântica. Então a gente tem uma rede de parceiros, sabe, que se mobiliza também no entorno do tema. E tinha uma proposta da criação de um parque, que é o Parque da Joia, que estava ali pertinho, que tinha sido, na época, uma favela, e tinha sido feito um aterro, e aí a população do bairro já queria fazer coisa, já tinha um pessoal da agrofloresta engajado, e aí foi uma parceria com a escola desses jovens também pensarem em soluções para esse parque. Então, como que a gente quer ocupar esse espaço, né? Então, e fazendo um mutirão, e fazendo um festival também. Então, tem uma coisa importante para a gente, que é esse convite da gente ocupar a cidade, né, seja o tamanho que ela for, seja a gente aqui falando de São Paulo, agora o programa hoje está começando lá em Birigui e Araçatuba também, em parceria com
com o SESC, com outros parceiros locais, e é esse convite, né? Será que a gente pergunta para os jovens como que a cidade é para eles? Será que a gente pergunta se eles sabem o que é segurança hídrica, se eles sabem, a gente faz um jogo de pegada hídrica com eles, como vocês falaram, você sabe quanto que gasta para fazer uma calça jeans? Aí eles ficam chutando lá, 5 litros de água, 50, aí a gente vai mostrando os dados, eles vão também se surpreendendo, né? A gente pergunta, por que o rio está poluído? Da onde vem, né, essa garrafa PET que a gente está vendo passando no rio? Da onde vem? E aí são perguntas que fazem eles também se aproximarem dessa realidade, se sentirem provocados, eles ficam meio com raiva mesmo, às vezes, mas por que as pessoas estão poluindo? Por que está acontecendo isso? E aí, a partir disso, também convidá-los a pensar caminhos, pensar propostas, colocar os talentos deles a serviço. Então, tem quem é mais da tecnologia, tem quem é mais do audiovisual. Então, eles se engajam como lideranças mesmo, né? Líderes das águas. A gente fala como incluindo esse público nas tomadas de decisão, né? É uma proposta também da gente, de certa forma, retomar essa ação cidadã, mas uma ação que também tem técnica, que também tem colaboração, que também tem diversidade e que também tem um respeito a essa memória, né, de como que as águas fizeram a gente chegar até aqui, né, e para onde a gente quer ir, né, que relação é essa que a gente quer reestabelecer, que muitas vezes ela não existe. A gente vai falar com pessoas de todas as idades, elas às vezes nunca pararam para ir lá observar o rio, ou para se perguntar, será que o rio está passando por onde, né? Então, a gente fala que a gente faz parte da bolha da água aqui, a gente tem um grupo de pessoas que trabalham muito com o tema da água aqui no Brasil, em São Paulo, então essas parcerias também são importantes, esses programas só acontecem também porque existe, né, um desejo, e porque a gente vai também tendo que se perguntar como realizar, né? Tem um desafio financeiro também de conseguir parcerias e que é importante a gente cada vez mais mostrar os resultados e chamar mais, porque sim, tem pessoas interessadas e organizações em fazer junto. Então, né, sigam a gente, escrevam, cheguem junto para a gente poder fazer mais coisas. Esses foram os destaques do Fórum da 15ª Virada Sustentável de São Paulo. Quer continuar nessa conversa? Então ouça também os próximos episódios disponíveis. Os links para o nosso site e Instagram estão na descrição.